Elementos de filosofia do Estado. Onde está o rei desta aldeia? Estado advém da palavra latina status, que quer dizer mais ou menos a condição de, como se apresenta algo, alguém ou algum fenômeno. Em especial passou a ser vinculada com os estamentos ou classes sociais. Todos os símbolos de um determinado povo constituem, mas não somente, uma alma coletiva. Se há uma corrente internamente na gente, rumo a isto ou aquilo, assim também há entre conjunto de pessoas e outros, ou em relação à massa popular, correntes para um lado ou para o outro. Ora, a alma se afeta e se dirige, se manifesta, se descompõe e recompõe, etc., com ou sem clara intenção. Comecemos por isto. Um Estado sem convívio entre as pessoas, sem participações em atividades comuns, sem folclore, sem tradições, até sem feriado com paradas militares e bexigas nas mãos das crianças, sem festas da colheita, sem memoriais tristes quanto aos seus patrícios que morreram num cataclisma natural ou para defender suas famílias e seu país, e ainda sem os seus poetas e os seus palhaços que somente sabem fazer rir, sem malícia, as criancinhas e jovens. O que é este estado? Não são as afeições ou afetações do sujeito que lhe dizem de sua alma? Igualmente, um estado tem fenômenos particularmente seus. Um estado sem tudo isto é um estado sem alma, comparável a uma criança autista ou um velho com Alzheimer, ou finalmente a uma linda defunta enterrada com trajes de noiva. Ou seja, um corpo sem alma, morto ou semi-morto. Que figuras mais tristes ou terríveis poderíamos reivindicar para nos contar o que é um estado ou um país sem alma? A alma são manifestações de um ser vivo, são atos conscientes, sentimentos poéticos, intenções boas ou não, tentativas de pôr o trem de novo nos seus trilhos, vontade de que o pipoqueiro vire um grande exportador de bens alimentícios ou de alma-chips, de que as coisas que não sucederam agora sucedam. Os dias de inverno que, quando antes não degelaram, agora degelem, e venha o grande ciclo de nascer, viver e morrer, brotar, florescer, deixar vagens e secar, exibindo frutos com lindas folhas beges, amarelas e vermelhas, retorcidas artisticamente. Uma poética cena entre a formiga da floresta debaixo de um cogumelo, para se esconder de pingos gigantes de uma chuva tropical avassaladora. Isto não existe. Passa a existir porque o imaginamos. Nós precisaríamos, para que ela existisse, da mente de um poeta ou de um jornalista. O primeiro diria o que a floresta sente. Já o segundo, o quanto é importante para o ecossistema global que ela continue em equilíbrio e exista por si só. Os sentimentos dos cidadãos são a alma do Estado, do menor ao maior, do mais virtuoso ao mais vil. E é neste sentido, quando eles se encontram e podem ser pintados numa tela relativamente homogênea, pois pessoas são gente e não são coisas animadas, simplesmente, pois se fossem, quem as animou? Ou numa tela com dezenas de cores e sugestão de relevos e movimentos, cores que, por algum mistério da ótica humana, da heterogeneidade, ainda dialogam umas com as outras. E também uma certa arte de encontrar e encontrar-se. Decompõe-se assim a alma do Estado em certo número, talvez 10, talvez 20, não muito mais do que isso, com seus ofícios e folganças, aos quais poderíamos chamar de arquétipos sociais simples, o que os une ou lhes permite estar em paz e seguir a marcha da sua vida ou a marcha do progresso é o bem comum. Afinal,
a intersecção de cada tipo que traz a respiração da célula, ou melhor ainda, aquele motivo ou inspiração que faça com que sentimentos comuns, como quando se canta o hino nacional, ou se apresente um monumento muito icônico de determinado país, e muitos choram, comovidos, faça com que pronunciem a comunidade. Daqui em diante, então, podemos dizer que o Estado é a junção de um engradado de bebidas cheio, contraposto a uma caixa vazia, que seria apenas o território. Mais adiante falaremos sobre territorialidade. A estrutura que se deduz de uma interação saudável entre as pessoas, arquétipos, é o Estado. Mas isto ainda é pouco. Se quiséssemos falar de governo, não se trata disso. O Estado, no sentido em que dizemos, é quase idêntico à nação ou à comunidade local, mas geral. O que não toca no geral pode dizer respeito a um grupo destacado, mas nunca dirá sobre um povo. Não há nação sem ser Estado, mesmo que seja um Estado tribal, seminômade ou anárquico espontaneamente. Quando se sobrepõem os arquétipos comunitários, sempre surge alguém que dá um jeito para resolver problemas comunitários. Não há necessidade de existir juízes, praças e governadores, mas sim quem troque ou quem compre ou venda. Também o lugar do briguento, do místico abnegado ou xamânico, do bom moço e da prostituta. Quando dizemos um Estado constituído, daí implicam-se as estruturas de governo e a sociedade civil, e ambas então se dialogam. A caixa de bebidas sem engradado é como um cadáver, um corpo morto. Podemos pôr as divisórias e o engradado dentro, mas isso seria como que um quebra-cabeças de androides e chips. Quando pomos a farmacopeia toda para dentro do engradado, então achamos as personagens ou arquétipos da comunidade. O bem comum é tudo aquilo que não possa mais faltar a fim de que haja liberdade com condições básicas de sobrevivência, com saúde, educação e pesquisas, recursos sanitários ou de infraestrutura, segurança, estrutura e recursos que promovam o pluralismo dos indivíduos com suas próprias originalidades e opiniões. O pluralismo na hora de promover engajamento sério e trabalho digno para todos, ou empreendedorismo, incluso ajuda humanitária aos que vivem em situação de risco, etc. Se eu separo as garrafas por cor, ou teor, ou conteúdo, por exemplo, umas que são para uso recreativo, outras que são psicotrópicos, etc. Estou já governando as garrafas, e não há como governar sem discriminar. O próprio verbo é ambíguo. Contudo, para uma pessoa se emocionar, se comover, quando ouve o hino nacional ou uma canção terna de sua infância na sua aldeia, ou ainda um cartão postal do Morro da Urca, não é necessário dotar o Estado de aparatos complexos. Ou diríamos que um grupo tribal ou um grupo espontâneo, antropologicamente falando, que consegue sobreviver com o mínimo de influências, mútuas mesmo, quando falamos de uns sobre os outros, ecos sustentáveis, etc. Independente de categorizarmos ou tentarmos questionar por juízo de valor, que isso não é um Estado. Por isso mesmo há Estado dentro de outros Estados. Geralmente, o superior coordena o menor num pacto de confederação para que não haja separatismo nem guerra civil. Entendamos que o Estado natural é espontâneo e independente de um governo ou governança óbvia, explícito ou implícito, patente e coordenado ou hierarquizado, mas de um modo ou de outro. Todos os povos do mundo têm sua beleza, pois expressam a vontade do Criador, que revela o gosto pela variedade no cosmos, e são, quase sem exceção, pedaços de caminho,
aos quais, de um modo mais intenso ou não, aprendemos a respeitar, se queremos expandir nossa civilidade. Suponhamos que uma ilha do Caribe tenha sido colonizada por piratas e contrabandistas. Seus descendentes deveriam ser moralizados e discriminados, para menos, não tendo escolhido como viriam ao mundo? Não há nenhum lugar em que se prove que precisa-se de um rei e de um calabouço, a fim de se dizer que isto é um Estado. Tal conclusão procede, mais ou menos, da confusão entre características de povo e mandos e desmandos de governos, em geral, ou dos outros. Logo a este outro chamaremos de um Estado supracomunidade, ou então um Estado burocraticamente estruturado. O perigo é supormos que, confrontando a selva verde com a selva de pedra, heterônimos das metrópoles, o que seria grave engano. Com humildade filosófica, admitimos que nem toda aldeia precisa ter um rei evidente, e que mesmo assim não é segmento de Estado, como a cauda do cachorro em relação ao cachorro, porém é Estado mesmo. Feedback. O que você acha disso? Existe apenas uma comunidade fundamental, ou podemos chamá-la de estado natural, estado espontâneo?